Aleluia, glória a Deus, que alegria nós estarmos mais uma vez começando a semana, nosso culto online, você na sua casa, no seu sofá ou em qualquer outro lugar do país, recebendo esta palavra no primeiro dia da semana. Eu gosto muito do domingo, eu aprendi já há algum tempo que domingo é o dia do Senhor. Mas o que me deixa feliz é que nós temos a oportunidade de recomeçar e começar da forma certa, o início da semana. Então eu quero aqui liberar uma palavra profética na sua vida essa semana, uma palavra de bênção e do favor de Deus sobre a sua vida, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Aproveita agora que você já está aí, já convida os seus amigos, já manda esse link para as pessoas, para todos os seus contatos, porque eu tenho convicção que Deus irá falar tremendamente conosco nessa manhã de domingo, nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar também. Senhor, obrigado porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio, o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas, o Senhor tem se manifestado através da igreja, não só da igreja física, mas desta igreja poderosa, essa igreja online, essa igreja que está reunida nas casas, nas salas, nos quartos, talvez nos carros, eu não sei, e eu tenho visto o quanto o Senhor tem feito coisas incríveis, Senhor. Muito obrigado, porque esse é um tempo novo, onde nós como igreja estamos experimentando, Senhor, o Teu favor, a Tua graça. Eu quero liberar em cada vida, em cada casa, em cada bairro, em cada cidade, aonde você estiver, que esta palavra realmente entre no teu coração e mude a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso, nós estamos aqui retomando. Semana passada nós falamos de uma parte dessa mensagem e hoje nós falaremos uma outra parte. Falamos semana passada um pouquinho dos milagres em todas as áreas das nossas vidas, nas áreas abrangentes, em áreas gerais, mas hoje especificamente nós falaremos de milagres na área física, na área emocional, de cura, de libertação, de você receber o toque do Senhor aí na sua casa, aonde você está. Mas eu quero, antes de começar aqui definitivamente, eu quero só contar uma historinha que aconteceu comigo um tempo desse. Estávamos, eu e a Lu, nós estávamos num lugar em reunião com uma pessoa e essa pessoa comentou com a gente que estava passando mal, estava com muitas dores e inclusive com dor de cabeça. E foi engraçado que a Luciana falou: olha, eu tenho um remédio que pode te ajudar, que pode melhorar essa dor. E era um remédio mesmo, de laboratório e tal. E eu falei: olha, eu tenho um remédio melhor para você. Ao invés de você tomar esse remédio, você pode receber a cura agora, instantaneamente, pelo poder da oração. E aquela mulher ficou assustada porque a Lu ofereceu o remédio e eu ofereci o remédio da oração. Eu ofereci o melhor remédio. E nós oramos com ela e ali naquele lugar, naquela hora, imediatamente, a mesma assustada, ela tomou posse e ela foi curada naquele lugar. Por que eu estou contando isto, querido? Porque na verdade nós sabemos que o resultado que nós iremos obter em todas as áreas, inclusive na área física, de cura, depende muito de quem? Depende de você, depende da sua fé. Nós veremos isso hoje aqui. Agora, como que nós faremos hoje? Falamos no domingo passado, nós falamos de dois pilares fundamentais para nós ativarmos uma vida de milagres. O primeiro foi oração e o segundo foi confissão, ou seja, oração e confissão formam uma base para que eu e você possamos experimentar milagres, possamos ativar os milagres em nossas vidas. E hoje eu quero falar de mais um ponto e nós formaremos um tripé, o tripé que vai dar base
para que a minha vida e a sua vida, tudo que nós alcançaremos, tudo que nós viveremos, nós vamos ter esse tripé como base. Esse tripé, ele vai ser o alicerce para que Deus cumpra milagres na sua vida física, na sua vida emocional, em todas as áreas. E esse tripé vai ser a base para o propósito de Deus na minha e na sua vida. E o personagem que nós usaremos hoje está lá em Marcos 10, 46 a 52. Por favor, abra sua Bíblia lá em Marcos 10. Vamos ler juntos. É uma história que você talvez já tenha ouvido, você certamente pode ter até já lido, mas eu quero aqui extrair algumas verdades dessa história incrível que nós leremos juntos aqui. Marcos 10, de 46 a 52, diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreenderam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, essa história ela é recheada de muitas verdades, de muitas pérolas aqui, mas eu quero antes aqui falar algo para você. Esse homem, Bartimeu, a Bíblia a Bíblia não fala que esse era o nome dele. Na verdade, Bartimeu está dividido em duas partes. Bar significa filho e Timeu é o nome do pai. Então, filho de Timeu. Ele era conhecido como cego, filho de Timeu. Então, essa era a identidade de Bartimeu. Mas Bartimeu, ele uma pessoa que eu fico imaginando todos os dias, ele saindo da casa dele, cego, com alguém junto, e indo para um ponto da cidade, porque aqui a Bíblia conta que Jesus em Jericó, o lugar que esse cego ficava é um lugar de passagem, um lugar onde ficava uma movimentação muito grande. Eu fico imaginando todos os dias, ele ouvindo dizer, ele ouvindo falar que Jesus passaria naquele lugar, que Jesus estava operando milagres, e ele só ouvia, porque ele não enxergava, e as pessoas talvez falavam, e as pessoas falavam: um dia Jesus vai passar por aqui, um dia Jesus estará passando nesse lugar, e eu creio que ele deve ter ficado ali imaginando: quando será que Jesus irá passar, porque eu quero receber, eu quero ser curado, eu quero enxergar. E ele criou essa expectativa, mas todos os dias ele saía da casa dele para ir ao encontro, talvez, de Jesus. Mas se conformava ao mesmo tempo com a vida e pedia esmolas, pedia ali um dinheirinho, ficava ali naquela vida. Mas ao mesmo tempo, todos os dias, até que chegou um dia, talvez naquela manhã, ele acordou e não esperava o que viria a acontecer. O que viria acontecer na vida dele naquele dia. Foi com a expectativa de ganhar esmolas, foi na expectativa talvez de pegar uma moedinha, mas ele recebeu a cura. Isto é poderoso, isto é maravilhoso, isso daí é para nós começarmos a vibrar por dentro, porque assim como foi na vida desse homem, pode ser na sua vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a enfermidade que você tem enfrentado, quais são as suas lutas, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: se prepara, porque Deus quer curar você também. E uma coisa que é importante no processo do milagre é crer. Sem crer não tem milagre. Isso é muito importante você entender. Sem crer não tem milagre. Quando
nós lemos a história de Bartimeu, lá no finalzinho, Jesus diz o seguinte para esse homem. O que Jesus diz? A sua fé o curou. O que foi que curou Bartimeu? A fé dele. Isso aqui começa a vir como uma verdade para nós. A fé, ela precisa ser muito forte nas nossas vidas. Para nós termos fé, nós precisamos crer, nós precisamos visualizar o impossível, nós precisamos começar a enxergar. E começa, na verdade, quando nós cremos, irmãos, creia nisso. Olha, eu falei semana passada, a oração, a confissão, são bases para nós ativarmos uma vida de milagres. Agora, o propósito de ativar uma vida de milagres, ele acontece com esse tripé, crer. Por quê? Porque quando eu creio que a fé que cura, eu começo a entender que algumas coisas não são, digamos assim, tão verdades como nós pensamos. Eu quero falar algo para você aqui. Muitos de nós nos enganamos. Uma coisa que eu e você nós precisamos entender. Entenda isso, por favor. Se crer, veremos a glória do Senhor. E se não crer, não veremos. Se você não crer, você não verá. Isso é uma coisa que é muito importante para nós. Então, se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Se não crer, não vai ver. Isso é fato. Mas tem alguns pontos que eu quero falar com você, porque quando eu creio, quando eu entendo, Jesus ele faz questão de frisar aqui, quem foi que curou este homem? A fé dele. Jesus foi um instrumento, Jesus foi um canal ali, mas o que cura é a fé. O que cura é como eu acredito nisso. Então talvez você fale assim, não, mas eu tô assim, eu já passo por isso há tantos anos, eu já passo por essa dor há tantos anos, mas querido, eu quero dizer uma coisa para você, a sua fé, ela pode te curar, ela pode curar físico, ela pode curar as emoções, ela pode curar todas as coisas, ela pode te libertar. Então, acredite nisso. O primeiro ponto para que você realmente entenda o caminho do propósito de ativar uma vida de milagres é você crer, é você crer. Uma outra coisa que, uma vez que você orou, confessou e creu, você criou um tripé. Agora em cima desse tripé tem dois pontinhos bem rápidos que eu quero passar para você aqui. O primeiro deles é: cale as vozes da incredulidade. Eu e você precisamos aprender a calar a voz da incredulidade. Há uma voz muitas vezes que vai falando, que vai dizendo, que vai mentindo para nós. Jeremias 32:17, é muito incrível o que diz Jeremias 32:17, diz assim: ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Escuta isso aqui, olha, escuta isso. Nada é difícil demais para Ti. O que é difícil para o Senhor? Aqui a Bíblia está falando que nada é difícil demais para Ele. Nada é impossível para o nosso Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Presta atenção agora. Nós precisamos calar a voz da incredulidade. Há uma voz da incredulidade que ela vem de N formas. Existe um ditado que, esse ditado com certeza você já ouviu, já falou, já comentou, não sei, mas esse ditado diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. E muitas vezes nós fazemos desse ditado uma verdade. Nós fazemos desse ditado uma base para as nossas... Não, a voz do povo é a voz de Deus. Ainda bem que Bartimeu não deu atenção para esse ditado. Porque se ele tivesse dado atenção, quantas e quantas vezes ele deve ter ouvido assim: cara, você está iludido, Jesus não vai passar por aqui não, Jesus ele tem mais o que fazer, você não vai ser curado não, cara, você, olha o seu histórico familiar, o seu pai aprontou, e não sei o que, você não tem nem identidade, qual é o seu nome?
ele não deu voz, ele não deu atenção, ele não, ali porque quando ele começou a gritar, Jesus, o que o povo fez? A multidão fez, fica quieto, fica calado, não fale. Queridos, muitos de nós estamos caminhando e estamos indo no embalo da multidão e a multidão está falando, a multidão está gritando, mas chega uma hora que eu e você, nós temos que calar a voz da multidão, nós temos que talvez até abrir mão de amizades, abrir mão de pessoas que só nos carregam para o buraco, nós temos que abrir mão dessas vozes e seguir na direção do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vozes você tem ouvido? Quantas pessoas dizem assim, ixi, já era, ixi, não vai dar certo, ixi, essa doença aí, não tem cura não, cara. A pessoa fala até assim, eu tenho isso há anos. Você já viu gente assim? Você já viu? Pessoas que falam, não, eu tenho isso há anos, eu já tomei remédio, eu já fiz terapia, eu já fiz isso, eu já fiz sei o quê, eu já fiz de tudo, eu não fui curado. Sabe por que ela não foi curada? Sabe por quê? Porque a fé dela é a fé. A Bíblia fala que o que cura é a fé. Então, tira isso da cabeça. Uma outra voz que eu tenho que calar e você tem que calar é a nossa própria voz. Nós aceitamos, nós colocamos na nossa cabeça muitos problemas de saúde, isso aqui é mais ciência, já ficou provado que muitos problemas de saúde estão ligados à nossa mente. A pessoa coloca na cabeça que está doente, a pessoa coloca na cabeça que tem problema e ela vai adoecendo, e ela vai morrendo, ela vai desfalecendo. Então, cale a voz que fala dentro de você. De repente você viu alguém, por exemplo, olha o que acontece. Esses dias eu fui ao médico fazer um exame de vista e o médico falou assim, nossa, a pressão do teu olho está muito alta. Aí ele perguntou assim, tem um histórico de glaucoma na sua família? Eu falei, não. Ele falou, mas está muito alta. E isso é perigoso. E não sei o que, tem que fazer exame, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Obviamente, vou fazer os exames, tudo direitinho. Mas irmãos, sabe, se você coloca na cabeça, não, eu vou ficar doente, eu vou ficar cego, eu vou ficar não sei o que, você vai ficar, porque você começa a aceitar aquilo. Nós temos que combater essas vozes. Não podemos aceitar, não podemos concordar. E uma coisa, isso aqui é uma grande verdade. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o milagre, porque elas acreditam, olha como isso é muito sério, elas acreditam que somente um pastor ungido, remido e lavado no óleo pode curar alguém. Isso não é verdade, não é verdade, querido, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que foi dada uma autoridade no nome de Jesus para quem? Para o pastor? Não, para o pastor, para o irmão, para o outro, para você. Então tem pessoas, por exemplo, você está na sua casa agora, nós vamos orar aqui. Você será curado, você será liberto, cura física, cura emocional, só que veja bem, eu não estou aí para impor as mãos sobre a sua cabeça. Então quer dizer que se eu tivesse que estar aí, como é que você seria curado? Porque nós estamos em centenas de casas nesse momento, ministrando com pessoas. Quem cura não sou eu posso ser um instrumento, mas quem cura é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele cura através da sua fé. Foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu. Há um engano, sabe, irmãos? Isso aqui é muito importante. Quando Bartimeu ele decide ir ao encontro de quem? De Jesus, daquele que cura. E Jesus frisa: a sua fé te curou. Jesus não fala: olha, foi eu que te curei. Foi fulano que curou. Irmãos, isso é um engano, é mentira, não é verdade. Infelizmente tem muitas pessoas que se acham, digamos assim, com todo o respeito, que Ele que é o poderoso.
Deus usa, Deus levanta, há uma autoridade, há uma unção que foi derramada nas nossas vidas para ministrar com vocês, para ministrar com as pessoas, mas quem cura é Jesus, e é através da sua fé, daquilo que você crê. Amém? Amém? Diga amém aí na sua casa, concorde em fé com isso, porque senão você vai ficar sendo refém. Eu vou ser sincero, eu já perdi as contas da quantidade de pessoas que já foram curadas com a minha oração. Mas eu também já perdi as contas da quantidade de pessoas que não foram curadas. E aí, pastor, mas você não cura? Eu falei, não, eu não, quem cura é Deus. E através da fé da pessoa, a Bíblia fala sobre isso. Tem gente que também acha assim, não, só quem tem o dom de cura que pode curar. Ok, tem pessoas que têm o dom de cura e tem outros que não têm. Alguns desenvolvem o dom da cura, outros não. Mas isso é um engano também, outro engano. Sabe por que outro engano? Porque na verdade, quer dizer então que se eu não tenho o dom de cura, eu não posso orar por cura. Isso não é verdade. Você talvez, você tenha, talvez não. Mas independentemente de ter o dom da cura ou não, você pode orar por cura. Sabe o que eu tenho? Eu não, olha, de verdade, de verdade, eu tenho isso aqui, ó. Marcos 16, 17, 18 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Eu tenho ousadia, eu tenho a fé e eu tenho a palavra de Deus que está falando aqui. É isso que eu tenho. Eu vou ser bem sincero, queridos, vou ser bem sincero. Eu nem sei se eu tenho o dom de cura, mas eu tenho ousadia, eu tenho fé, tenho a palavra e eu vou no nome de Jesus. É isso que faz a diferença. Não acredite, tem que chamar fulano, tem que chamar Beltrano. É óbvio, há momentos que nós podemos ungir, podemos orar, mas nós estamos vivendo um tempo onde, irmãos, de verdade, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos tirar o homem de cena e colocar o Espírito Santo em cena, porque é Ele que faz, é Ele que age. Na sua casa é o Espírito Santo que faz. Outra coisa importante, muito importante nesse processo da ativação dos milagres na sua vida. Aleluia. Não responsabilize outros pela falta de resultados em sua vida. Não responsabilize outros pela falta de resultado em sua vida. Veja bem, quando eu olho para Bartimeu, eu percebo que o Bartimeu, ele tinha atitude. Bartimeu, ele não estava parado. Eu fico impressionado com essa história, porque ele era conhecido como uma pessoa desprezada, uma pessoa, que teve problema, discriminada pelo histórico familiar, pelo histórico dos pais. A sociedade não identificava, ele nem tinha nome, conhecido como filho do Timeu. Sabe, irmãos, isso me leva a pensar que este homem, ele não culpava as pessoas, ele não culpava a sociedade. Ele podia dizer, porque o meu pai, por causa disso, por causa daquilo, porque aquilo, não. Simplesmente ele tomou atitude de abrir a boca, de gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas vieram para abafar, mas ele não aceitou. E isso fez a diferença na vida dele. Ele abriu a boca, ele pronunciou, ele falou, ele gerou. Queridos, e isso aí foi tão incrível, porque quando ele fala, Jesus ouve. Quando Jesus ouve, Jesus manda chamar Bartimeu. Quando Bartimeu escuta, ei, vamos lá, o mestre está te chamando. Imediatamente, sabe o que ele fez? Ele lançou a capa dele, ele se levantou daquele lugar, ele se colocou em pé e ele dirigiu. Ele foi na direção de Jesus. Ele foi na direção do mestre. Eu entendo isso de uma única forma. Um desejo ardente
um desejo ardente de ser curado, um desejo ardente de ser tocado pelo poder do alto, um desejo ardente de ser transformado, um desejo ardente de deixar uma velha vida e tomar posse de um novo tempo. Eu creio que Bartimeu acordava de manhã, eu preciso enxergar. Almoçava, eu preciso enxergar. Dormia, eu preciso enxergar. Eu preciso ver. Enquanto você, querido, estiver se conformando com a sua situação, enquanto você estiver aceitando a sua situação, a probabilidade de você ser curado é quase que zero. É quase que zero. Outra coisa, enquanto nós ficarmos pensando, irmão, mas se eu abrir mão disso aqui, eu não posso mais viver sem isso. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Se você quer experimentar níveis maiores, você precisa abrir mão de coisas menores. Não tem como. Ele lança a capa. Lançar a capa, talvez essa capa era uma capa de chuva, não sei, uma capa que ele tinha lá. Ele não está nem aí, ele lança a capa e vai embora. Opa, chegou meu dia. Eu quero ser curado. Eu quero falar uma coisa para você. Há tempo, irmãos, de nós orarmos. Isso é fato. Há tempo de nós esperarmos. Há tempo de orar, há tempo de esperar. A Bíblia fala, há tempo para todas as coisas. Mas há um tempo de nós pegarmos as rédeas das situações, pegarmos as rédeas dos problemas, dar um basta na situação, se levantar como esse homem fez, saltar, se colocar em pé e falar, chegou meu dia, eu serei curado das emoções, eu não aguento mais depressão, eu não aguento mais ansiedade, eu não aguento mais espírito de morte, eu não aguento mais. Há momentos que você ora, há momentos que você espera, há momentos que você... Mas há momento que você tem que ter atitude. Mas tem muita gente falando, não, Deus está no controle, pastor. Deus está no controle. Tem até uma música que fala que Deus está no controle. Tá bom, Deus está no controle e Ele está mesmo. Mas eu pergunto, e você? E nós, estamos no controle ou estamos se conformando com uma vida de miséria? A Bíblia fala que nós vamos viver em abundância, mas se nós não aceitarmos, nós vamos perdendo, vamos morrendo, vamos sendo derrotados. Então, como que eu faço para ativar esse poder, essa intrepidez? Todos nós sabemos que o universo foi criado por quem? Por Deus. Mas como? A palavra da criação. A palavra cria. A palavra, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Isso é muito importante, porque há poder de morte e vida naquilo que nós declaramos, naquilo que nós falamos. Aquilo que sai da minha boca pode gerar vida ou pode gerar morte. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Aquele homem estava ali todos os dias, ficava pedindo esmolas, pedindo moedinhas. Você já viu? Você já viu pessoas pedindo esmola? Você já percebeu como elas são? Irmãos, com todo o respeito, não é a discriminação dessas pessoas, mas sabe o que acontece? Olha, a pessoa que está pedindo dinheiro na rua, moeda, ela fala assim, você tem uma moedinha para me dar? Você tem uma moedinha para eu comprar qualquer valor dá, qualquer valor serve. Irmãos, isso não é a postura de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Nós não podemos ficar indo aos pés de Jesus e se dirigindo a um Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas, para pedir esmola. Nós temos que tomar atitude. Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero mudar de vida. Mas aí se você fica pedindo lá bem baixinho, com medo, ai Senhor, não vai virar. Esse homem, Bartimeu, ele
pedia esmolas, mas na hora certa ele gritou, ele falou, ele colocou a boca no trombone e Deus ouviu o clamor dele, Deus ouviu. Tem gente que fala assim, Senhor, se for possível, se der, se o Senhor tiver tempo, se o Senhor não tiver nada para fazer, o Senhor cura aqui a minha coluna, o Senhor cura a minha dor de cabeça. Primeiro que já está errado, que não é sua. A dor de cabeça, a dor da coluna, a dor no pé, é tudo inferno, irmãos. Rejeita isso, manda embora, toma posse. Tem gente que fala, ai Senhor, se der, cura o meu bico de papagaio de estimação. Bico de papagaio, tem gente que tem um bico de papagaio de estimação. Não, esse aqui é meu, esse aqui sou eu que tenho. Tem uma pessoa que eu conversei um dia, gente, pensa numa conversa. A pessoa fala assim, eu tenho problema. Aí a outra estava conversando lá, não, mas você tem que ver o meu problema. A minha dor de cabeça é maior que a sua. A outra, eu tomo 2 remédios. E a outra, não, eu tomo 3 remédios. Misericórdia. Para com isso, vamos tomar posse. Pela palavra o universo foi criado. Ei, querido, querida, presta atenção, irmãos, presta atenção, você que está na sua casa. Pelo poder da palavra o universo foi criado. Você já deve ter ouvido a história daquele cego que estava sentado na frente do templo. E Pedro estava caminhando para o templo. Pedro estava indo na direção ali. E aí o que aquele cego fala para Pedro? Fala assim, ei, por favor, me dá uma esmolinha. Atos 3:6 diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Aquele cego estava ali pedindo esmola. E aí ele chega para Pedro, pede moeda, pede esmola. Só que aqui tem um detalhe, que tem dois detalhes aqui muito importantes, muito importante. O primeiro detalhe é que quando ele fala com Pedro, Pedro não era como eu e muitas vezes como você. Mas eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que esse espírito de talvez de incredulidade, de falta de fé, de enxergar as coisas através do ótica de Deus, está caindo por terra nesse domingo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, a pessoa pede uma moeda, o que a gente faz? Coloca a mão no bolso. Ah, tem a moedinha aqui. A pessoa está lá, estrupiada no chão, tem a moedinha. Por que nós não nos levantamos com ousadia? Fala, cara, olha, não, a moeda que eu tenho aqui não vai resolver o seu problema. O dinheiro que eu tenho aqui não resolverá seu problema. Mas eu tenho algo maior que vai resolver o seu problema. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Foi isso que Pedro fez. Ele falou assim, ó, em nome de Jesus Cristo. Não foi no nome do pastor Cleiton, não foi no nome do pastor Gumer, não foi no nome do pastor fulano, foi no nome de Jesus Cristo. Levanta e ande. Ande está aqui no imperativo. O que é um verbo no imperativo? É uma ordem. Ande. Eu quero dizer uma coisa para você. Há momentos nas nossas vidas que nós temos que determinar qual é o problema que tenha cometido a sua vida. Ah, é câncer. Então você vai dizer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, manda embora esse câncer, manda embora o tumor, manda embora a depressão, determina, dá uma ordem. Há momentos, irmãos, que nós temos que dar ordem para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, para que as coisas aconteçam. Amém? E agora, aqui caminhando para o final, e esse final ele é a chave, digamos assim, dessa ministração, das 2 ministrações. A primeira falamos da oração, falamos da confissão, falamos hoje sobre crer, as atitudes que nós temos para sustentar este tripé, mas tudo isso foi falado porque Deus tem um propósito. Sabe uma coisa que nós lemos aqui, e eu quero voltar a ler com você, lá no finalzinho, diz assim, eu vou voltar aqui, isso aqui é muito importante, porque aqui é o propósito
é o propósito de Deus ter alcançado a minha vida, é o propósito de Deus ter me curado, é o propósito de Deus ter feito tantas coisas nas nossas vidas, o propósito de Deus curar a tua vida. Tem um propósito, querido. Deus não vai te curar para você ficar de boa na lagoa, não. Deus quer te curar com um propósito. Olha aqui, esse é o propósito. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E aqui diz assim, ele foi embora e nunca mais voltou. É isso que está aí aparecendo na sua tela? Não. O que está aparecendo na sua tela diz assim, e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Aqui existem muitas verdades do propósito de Deus operar milagres na minha vida e na sua vida. Quando Deus opera milagres, quando Deus nos cura, quando Deus nos liberta, quando Deus nos restaura, tem um propósito. E antes de falar desse propósito, eu quero falar de algo que aconteceu comigo. Antes de eu me converter, eu, na verdade, estava muito doente. Nós passávamos por problemas de saúde, eu passei por problemas de saúde. E nessa ocasião, eu fiquei internado. Já vinha atravessando meses de exames, não achava diagnóstico, não encontrava. Até que eu fiquei internado num hospital. E naquele hospital, eu perguntei para o médico, eu falei, cara, quanto tempo eu vou ficar aqui? Ele falou, enquanto não achar diagnóstico, você não pode ir embora. O Hospital Santa Casa não pode liberar você se você não tem diagnóstico. E eu pensei, cara, eu não vou ficar nesse lugar. Eu não era convertido, mas eu conhecia o poder de Deus, eu conhecia a palavra, minha mãe me ensinou tudo isso. E eu fiz uma oração naquele dia. Eu falei, Senhor Jesus, se o Senhor me curar, presta atenção à oração que eu fiz. No hospital eu aceitei Jesus, irmãos. Senhor Jesus, se o Senhor me curar, e se o Senhor me tirar dessa cama de hospital, lá na Santa Casa, na Santa Cecília, em São Paulo, há mais de 6 meses atravessando problema de saúde, e 1 semana internado, eu te garanto, eu prometo, eu assumo um compromisso de cumprir um propósito, junto com o Senhor, de fazer da minha vida um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez. Irmãos, naquele dia eu aceitei Jesus, falei, Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Depois eu vim para a igreja, no próximo domingo eu fui para a igreja, levantei as minhas mãos e estou aqui até hoje. Já se passaram 25 anos. Não vou dizer que eu não tive desafios, lógico que nós tivemos, principalmente no começo. Mas eu entendi que eu assumi um compromisso, eu entendi que Deus me curou com um propósito, o propósito de eu manifestar a glória dEle. E aqui, olha o que acontece, irmãos, Bartimeu, ele resolve seguir Jesus, ele não falou, Jesus, me curou, obrigado, tchau, a gente se vê qualquer dia desse, não. Ele não, ele seguiu Jesus. Qual é o propósito? Qual é a sua intenção na cura? Qual a intenção no milagre? Qual a intenção? O que você deseja? O alvo de Deus, talvez, olha, escute isso aqui é muito importante, talvez você vai escutar uma coisa que, talvez você pode pensar, não é possível, mas acredite, o alvo principal de Deus não é te curar, no sentido de você ser curado, curar das emoções, curar do físico, te curar por nada. O principal alvo de Deus é curar você para que você sirva a Ele, para que você seja um testemunho vivo, para que você cumpra, para que você possa anunciar as boas novas. Esse é o alvo principal de Deus. Deus quer me curar, Deus quer te curar. Ele quer nos curar para nós termos vida abundante, sim, para nós andarmos, comermos do melhor dessa terra, andarmos com saúde. Irmãos, eu só estou pregando aqui para você porque um dia naquele hospital eu aceitei Jesus e falei, eu quero cumprir um propósito, e eu não abri mão disso, estou aqui hoje cumprindo esse propósito.
Mas uma coisa é certa, Deus quer atuar em você para que as pessoas vejam o que Ele fez. Ele não quer te curar para você dar as mãos para Ele virar as costas e ir embora. Ele quer te curar com propósito, Ele quer te curar com objetivo. Então, você tem que entender isso. Olha o que diz a Bíblia, João 20, verso 30 a 31, diz assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, que não está registrado na Bíblia, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, queridos, os milagres foram criados para que nós, os discípulos, você e eu, possamos crer em Jesus. Deus restaurou meu casamento, eu vim com o casamento todo estourado, mas eu não virei as costas, falei: Senhor, obrigado. Restaurou meu casamento? Obrigado, vou curtir meu casamento. Deus restaurou minha vida financeira, me prosperou. Mas qual foi o propósito de tudo isso? O meu casamento, de muitas pessoas, eu perdi a conta, irmãos, da quantidade de pessoas que foram alcançadas pelo testemunho do nosso casamento destruído, de adultério, mas Ele curou, Ele restaurou para eu testemunhar. Vida financeira, me prosperou para quê? Para eu ficar rico, comprar um carro, sair? Não, me prosperou para que eu pudesse abençoar o reino de Deus, e para a honra e glória do nome de Jesus nós podemos e hoje ainda nós abençoamos o reino de Deus com muita alegria, irmãos. Nós demos tudo o que nós tínhamos, já foi casa, já foi carro, já foi dinheiro, mas propósito. Não, me prosperou, Senhor, vou embora agora, vou comprar um sítio. Nada contra isso, nada contra, irmãos, muito pelo contrário, compra mesmo, porque eu quero desfrutar junto com você. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus te prospera para você cumprir propósitos. Deus nos cura para cumprir propósitos. E por último aqui, para seu milagre, a palavra é sim e o amém. 2 Coríntios 1, 18 até 20, diz assim: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas foram as promessas? Aqui Paulo já coloca quantas? Há inúmeras. Feitas por Deus. Tantas tem em Cristo o sim. Todas as promessas feitas por Deus têm o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que tremendo isso. A minha vida, a sua vida, as promessas que Paulo fala que são inúmeras. Paulo nem menciona aqui, mas são milhões. Irmãos, são muitas promessas. Ele fala assim: quantas foram as promessas feitas de Deus? Tantas tem em Cristo, o sim dele. A promessa que Deus tem para a sua vida tem o sim e o amém. Agora, uma coisa é certa, a cura divina, temos que ter esse entendimento, ela depende da soberania de Deus. A cura emocional depende da soberania de Deus. Os milagres dependem da soberania de Deus. Às vezes uma pessoa recebe cura instantaneamente, às vezes ela não recebe. A grande questão é que nós não devemos atrapalhar Deus. Quando nós recebemos a promessa da palavra de Deus, irmãos, você precisa pegar o rema, esperar e aguardar. Às vezes você lê na Bíblia, você lê as promessas, isso é logos, isso aí está no campo da escrita. Você não vê nada, está tudo escuro, está tudo difícil, não aconteceu nada, nada mudou, tudo está complicado, mas você já tem o logos. Agora começa a orar, começa a confessar, começa a crer, porque esta palavra vai se transformar em rema e você irá experimentar um milagre em nome de Jesus. Então agora na sua casa, onde você está, eu quero que você feche os seus olhos. Se puder ficar em pé, fique em pé. Nós queremos orar com você, abençoar a tua vida. Senhor, eu quero declarar, em nome de Jesus, que todo mal, que toda dor, que todo tumor, que todo câncer, toda enfermidade, tudo aquilo que essas pessoas estão sentindo no físico,
que o Espírito Santo de Deus, agora eu ordeno que esse mal saia da sua vida. Em nome de Jesus, seja o que for, eu ordeno que vá embora, em nome de Jesus. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. E para você que ainda não aceitou Jesus, eu quero também fazer um convite para você. Não tem como, há uma abundância de graça para nós, mas nós temos que confessar Jesus, aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, onde você está aí, se você puder, repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por me aceitar como eu sou. Eu quero, neste dia, neste momento, entregar a minha vida. E que a partir de hoje, o Senhor possa ser o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Pega esse número agora que está embaixo aí. Manda para nós uma mensagem dizendo que você entregou sua vida para Jesus. Manda para nós essa mensagem. Nós queremos ajudar você no processo. Tudo isso que você viveu aqui hoje é um evento. Mas a partir dessa decisão começa um processo. E a Paz Church está aqui para te ajudar neste processo.